Doutor João, tudo bem, querido? Tudo bem, Lu, e você? Eu tô ótima. Tá convidado amanhã também, tá? 9 Tá da ok. manhã, lá no Aterro do Lago. Queridão, existem algumas regras com relação à meia entrada, né? Sim. E alguma coisa mudou pelo jeito aí, enfim. A nossa conversa agora diz respeito à arte, à cultura, aquilo que você tem acesso e que muitas vezes você não aproveita por falta de grana. E o benefício da meia entrada te dá o direito de pagar metade do valor daquela entrada sugerida. Isso. Só que existem algumas regrinhas. Algumas pessoas podem ter este direito da meia entrada. Por isso que o Dr. João Araújo está aqui, para nos dizer quem são essas pessoas que têm o direito à meia entrada. Quem são, doutor? Então, nós temos uma legislação federal, né, que vale para todo o estado, para todo o Brasil, que daí seriam o quê? Os estudantes, tá, que eles têm direito à meia entrada, idosos, tá, a partir de 60 anos. Temos também deficientes. No caso de ter necessidade de acompanhante, o acompanhante também tem direito à meia entrada. E também temos jovens que de até 29 anos que são de famílias de baixa renda. Então vamos falar primeiro dos estudantes. O estudante ele Certo. tem que comprovar como que ele é estudante. Tem a carteirinha de estudante. Teve uma regulamentação que saiu agora no final do ano, 2015, que unificou a questão da comprovação. Então, hoje tem um padrão que deve ser seguido, observado. Existem entidades específicas que fazem, que podem emitir essa carteira de estudante para fins de meia entrada. Aquela carteirinha da própria faculdade, a carteirinha da escola não funciona. Então, ela pode até funcionar, desde que a faculdade ela esteja filiada a uma dessas entidades e esteja dentro do padrão. Ah, Entendeu? tá. Que Entendi. agora está sendo regulamentado o padrão. Justamente para evitar falsificação. Tá, então, estudantes, essa é a regra. Aí depois, Temos também os deficientes. Tá? deficiente. Ele e também o acompanhante, no caso de necessidade de acompanhante, também tem direito à meia entrada. Mas qualquer deficiência, As deficiências que são reconhecidas por lei, né? Então, tem vários tipos que são, tem vários tipos que não são. Mas, de uma forma geral, se a pessoa ela é tida como deficiente física e ela comprova perante vamos supor, o estabelecimento que está fazendo a venda do ingresso, ela vai comprovar isso através do benefício que ela recebe da assistência social. entendi. Entendeu? A partir do momento que ela é reconhecida pelo Estado como deficiente e tem direito a esse benefício, ela pode comprovar tanto com base nisso ou também com base nos laudos do próprio INSS. E por que o acompanhante do deficiente também recebe esse Porque direito? muitas vezes o deficiente ele não pode ficar sozinho, então tem que ter alguém junto. Então, para ele ter acesso àquilo, ele precisa levar alguém junto. Entendi. Então, essa pessoa acaba tendo o benefício estendido para ela também. Olha que legal isso, gente. E às vezes você não sabia e está perdendo tempo aí de assistir uma peça de teatro, assistir um cinema e pagar metade do valor, né, doutor? Exatamente. Pessoas acima de 60 anos, 60 anos é tranquilo, só com a identidade já basta. Que a partir de 60 anos você tem direito à meia entrada. tá. Quem mais? Nós temos também os jovens estudantes até 29 anos que são de família de baixa renda. Como é que comprova isso? Isso aí eles têm que ter um documento que chama, acho que identificação jovem, que é emitido, se não me falha a memória, pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Ele comprova isso perante o Estado, né, que ele é de uma família de baixa renda, ele vai ter essa carteira. E isso ele apresenta junto aos estabelecimentos onde ele vai fazer a compra do ingresso. E o estabelecimento tem que dar para ele o benefício da meia entrada. Entendi. Professores? Então, aí nós temos regras específicas para o Paraná, que daí seriam os doadores de sangue. Isso tudo que a gente falou vale Brasil todo? Brasil todo. Então vamos repetir. Para Brasil todo vale estudantes, deficientes os jovens que têm de baixa renda. e acima de 60 anos. Isso. Para o Brasil todinho você paga metade de qualquer ingresso. Tá. Para o Paraná, nós temos uma lei específica do estado do Paraná. Que Eu não nós sabia temos... que mudava de estado para estado. É que algumas depende, coisas. tem estado que pode ser que outros estados tenham outras regras também, entendeu? Eu não conheço a regra dos outros estados. Entendi. Em relação ao Paraná, nós temos os doadores de sangue e temos também uma legislação desde 2008 em relação aos professores. Doador de sangue paga meia entrada em qualquer estabelecimento. Isso, ele tem que Cultural? comprovar que ele é doador de sangue e ele tem uma carteira de doador, né? Que é emitida Daí ele leva a pelos- carteirinha. tem que levar a carteira. Meu bem, comprovada. mais um motivo para você doar sangue. Claro que isso não pode ser o motivo principal, tá? O motivo principal da doação de sangue é você ajudar o próximo. Mas eu não sabia que doador de sangue tinha meia Tem, entrada. no Paraná tem. No estado do Paraná. Olha, gente, que legal isso. E quem mais? E temos também os professores também, que é uma legislação desde 2008 que tem. Qualquer professor, seja de tem- escola pública, Exatamente, particular. tanto particular quanto público. E Ele tem que comprovar isso perante o estabelecimento e
E aí ele vai ter direito ao benefício também. Ele comprova como? Então, ele vai ter que, ou a carteira profissional dele, às vezes a própria carteira de trabalho, ele vai ter que levar algum documento demonstrando que ele é professor, né? Entendi. Professor, eu já sabia que tinha direito a meia entrada. Acho que professor no Brasil devia ter direito a muito mais coisas, não só meia entrada. Esses dias fizeram uma pergunta pra mim, né? Sabe esses tutores? Sim. Eu falei, eu sou tutor, tenho direito à minha entrada, né? Ah, é? Tutor de ensino à distância? Pela legislação não tá escrito isso na legislação, né? Só que existe uma discussão, às vezes, se o tutor, em alguns quesitos, ele se equipararia a um professor. Claro que o professor ele tem mais responsabilidades que um tutor, né? Teoricamente, pelo menos. Verdade. Mas a partir do momento que o tutor também pode ser entendido em alguns viés ali como professor também, então também teria. Caberia uma discussão aí em relação a isso. Mas daí ele não vai ter uma carteira para comprovar, né? Não vai, ele vai estar, o carteira ele vai estar registrado como tutor, não como professor, né? Entendi. Agora, o estabelecimento, ele é obrigado a oferecer a meia entrada ou não? Então, na verdade, ele não pode se recusar a vender a meia entrada, tá? A partir do momento que ele está vendendo o ingresso, e em relação a quem tem direito à meia entrada, ele tem que praticar 50% do preço que está sendo disponibilizado para o público geral. Certo. Tá? O que tem na nossa legislação é que quando já vai ter um show, o local onde está vendendo o show, ele tem que deixar disponível nos postos de venda quantos ingressos ele tem disponível, quantos ingressos ali estão sendo reservados para o público geral e até quantos ingressos já foram vendidos destinados a quem vai comprar meia entrada. Entendi. Porque o estabelecimento, ele é obrigado até 40% da venda, ele é obrigado a vender meia entrada. Não que ele tem que vender 40%, mas se chegar o público até 40% de pessoas tentando comprar a meia entrada, ele é obrigado a vender. Entendeu? Entendi. E meia entrada dá direito a qualquer estabelecimento e que seja linkado à cultura? Então, a legislação trabalha com teatros, cinemas, shows, né? Esse tipo de evento, né? Eventos de lazer, às vezes parques, disposição, por exemplo, esse tipo de coisa. Entendi. Então, ela é bem abrangente, ela não estabelece exatamente qual estabelecimento, qual ramo de atividade, mas ela estabelece qual que é, assim, vamos dizer assim, o campo, né, que isso atinge. Então, a gente entende ali teatro, cinema, show, programas interativos, tudo que é cobrado em ingresso de entrada. Vamos supor, estádio de futebol, entendeu? Ah, é? Por exemplo, também. Meia entrada. Então, aí tem algumas exceções, né? Então, vamos imaginar assim, mas eu tenho direito a minha entrada de tudo? Então, vamos imaginar você compra um camarote. Vamos imaginar. Certo. O camarote, pela legislação atual, você tem direito também. Só que você não tem direito, vamos supor, a alguns serviços adicionais. Aí você vai ter que pagar pelo produto. Vamos imaginar, você chega no camarote, aí lá estão vendendo alguma coisa, vamos supor, bebida, vodka, alguma coisa, vamos dizer, nesse sentido. Outros 500. Aí é outra história. Entendi. Entendeu? E se o estabelecimento se recusar a oferecer meia entrada? Aí a pessoa vai ter que acionar a empresa, né? Pode fazer uma reclamação no PROCON também. Então, o PROCON vai tomar as medidas em relação à empresa. Ela pode sofrer sanções administrativas. Em alguns casos, ela pode até perder o alvará de funcionamento. Presta atenção aí, estabelecimento. Vocês têm que oferecer meia entrada, viu? Senão é processo na certa, não é não? Exatamente. Obrigada, doutor João. Foi muito esclarecedor. Obrigada, viu, querida?